noite, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal História com o professor Gleison. Esse vídeo eu estou fazendo ele especialmente aí para os meus alunos do ensino médio que estão aí no segundo ano, né? Então eu reparei que lá na sala a gente teve alguma coisa que não ficou subentendido, não entenderam muito bem. Eu vim fazer esse vídeo para esclarecer sobre o mercantilismo e a formação do Estado moderno. Então, primeiro eu vou falar sobre a formação do Estado moderno, né? Uma vez para entender o mercantilismo, essa prática comercial, vai ser utilizado o Estado moderno aí. Então, o que acontece? Lá no fim da Idade Média, né, na Baixa Idade Média, os reis passam sistematicamente a tentar centralizar o poder do Estado. E o que é centralizar o poder do Estado? Eles vão buscar algumas medidas, né? A primeira coisa é que o rei ele tenta exercer um poder nacional, né? O que seria esse poder nacional? Ele passa a exercer as leis, né? O controle das assembleias, o controle da criação das leis, da execução das leis, todos os poderes nacionais. E passa a tentar criar um monopólio de imposto, que antes, né, cada feudo recolhia seu próprio imposto. Então o rei ele busca centralizar essa administração, ele busca centralizar a administração pública em um único lugar. Daí o nome, né, do Estado moderno ali no princípio, ali na sua formação, ser absolutismo monárquico, né? Então vai ter essa afirmação, porque ele vai unir todos os poderes e vai exercer eles de forma autoritária. Então o que acontece? Acontece uma oposição. Então, é claro que a nobreza feudal, a nobreza provincial, então só para lembrar, no final da Idade Média, a gente tem 3 tipos de nobreza, sendo os próximos ao rei, a nobreza cortesã, de corte, os que viviam no feudo, um pouco mais distante, que tinham autonomia de cobrar seu próprio imposto e aplicar no seu feudo, que é a nobreza provincial, e o nobre togado, a nobreza togada, porque nesse período, né, vai haver aí um desenvolvimento da burguesia comercial e vários burgueses enriquecidos buscando o apoio do rei, né, aliás, desculpa, o rei buscando apoio dessa burguesia, ele vai conceder títulos, às vezes vender. Então, assim, são várias as relações que vão possibilitar pessoas do povo, no final da Idade Média, a ter títulos de nobreza. E aí o que acontece? Esses títulos de nobreza vão dar um certo poder à burguesia. E a burguesia, por muito tempo, ela queria ter uma participação política, entre aspas, porque o rei ele é absolutista. É lógico que ele está usando a burguesia como massa de manobra, porque a intenção final dele é centralizar todos os impostos. Então o que acontece? Essa nobreza provincial ela acaba criando uma certa oposição. Outra oposição que vai haver a centralização do poder do rei é o próprio poder da igreja, do papa. Então ele está falando do período pré-reforma, né, fim da Idade Média, e aí a única igreja era a igreja católica. Então o poder universal da religião, de cuidar pela religião, era da própria igreja católica. Pois bem, a burguesia passa a apoiar o rei. O rei passa a usar o apoio da burguesia para reivindicar, né, a cobrança de impostos e a centralização da economia. O que acontece? Por outro lado, a burguesia vai exigir uma liberdade comercial que ela não tinha, uma vez que essa nobreza provincial ela cobrava impostos e restringia o desenvolvimento da burguesia. A burguesia recebe esse apoio, o rei passa a reivindicar todo o monopólio do Estado, né? Então ele passa a legislar, além de controlar todo o exército, retirando assim, o poder dos nobres, dos senhores feudais. Então, uma das características da formação do Estado moderno é que os senhores feudais, aquela aristocracia, né, os nobres que antigamente detinham certo poder e autonomia nos feudos, eles passam a responder leis ao rei, diretamente ao rei. E também eles passam a cobrar, né, o rei passa a reter os seus impostos, centralizando a administração pública. Então, assim, a gente pode citar como característica dessa formação a centralização do poder, redução do poder dos senhores feudais, o controle, o monopólio do uso da força, que é, no caso, o controle do próprio exército, a diminuição da influência da igreja na política do Estado. Então essas são várias características aí que compõem o Estado moderno, né? A gente pode citar a centralização da administração pública,
o fim do poder dos senhores feudais e, inclusive, também lembrar que agora vai haver um controle da economia do rei. Então, o rei ele vai deter o monopólio, que vai ser assim, a base do que vai gerar, posteriormente, o mercantilismo na expansão marítima comercial. Então, vamos lá. Mercantilismo. Então, o mercantilismo ele funciona da seguinte forma, né? Então, você tem um Estado centralizado no rei, lembrando, o Estado moderno já surgiu, né? Então, predomina ali uma centralização da administração pública na Europa, e aí você tem a figura do rei. Então, o rei ele passa a cobrar os impostos da burguesia, que são provenientes dos lucros comerciais, certo? E ele garante o privilégio da aristocracia, que garante o apoio político. Então, veja bem, né? O mercantilismo ele tem toda essa relação antes de chegar nas próprias mentes, nas práticas mercantilistas. Por isso que a gente tem que entender, passado aquele período de formação do Estado moderno, agora a burguesia, ela tem lucros comerciais, mas que são convertidos em impostos ao Estado. Então, até hoje, isso é uma reivindicação aí de uma certa burguesia, né, que diz que imposto é roubo. Né? Tem essa questão aí, eu já vi várias pessoas repetir. O que acontece? O rei garante os privilégios da aristocracia, que garante o apoio político, que por outro lado, o rei, com o apoio político da burguesia, passa a exercer as práticas mercantilistas. Então a gente chega nas práticas mercantilistas, entendendo uma coisa, o mercantilismo ele pode ser chamado, inclusive, de pré-capitalismo, né? Outros vão falar assim, a fase inicial do capitalismo, que de certa forma é. E uma coisa interessante é que algumas práticas protecionistas elas predominam até os dias de hoje, não daquela forma, não é legal eu dizer aqui que o mercantilismo ele sumiu totalmente, né? Isso é um equívoco. Então a gente tem até hoje práticas mercantilistas, a gente não tem o que? O monopólio comercial da colônia, até porque hoje o Brasil, no caso do Brasil, um país independente, e vários outros também que eram colônias aqui nesse período, hoje são países independentes. Mas vamos lá, nesse período aqui, a gente tem uma relação, né, que é o monopólio comercial. Então, o rei ele passa a exercer o monopólio dos produtos que a sua colônia tem. Né? Então, isso vai limitar o lucro da própria burguesia. Né? Okay? Então, a burguesia ela vai meio que se enfurecer com o rei, por causa do controle do monopólio comercial. Então, quais são as principais práticas mercantilistas? É o protecionismo, então eu vou explicar para quem não sabe, protecionismo são práticas comerciais para garantir o equilíbrio e até mesmo o superávit, né, de uma balança comercial de um determinado país. No caso, se você tem o que é a balança comercial? Vou explicar. Né? A balança comercial ela é o balanço total tanto da importação como da exportação de um produto. Então, quando você tem um maior número de exportações, a gente vai dizer que a gente teve um superávit. Quando eu tenho maior volume de importações do que de exportações, eu vou dizer que eu tenho um déficit. Então, o que acontece? As principais práticas, o protecionismo, o industrialismo e o colonialismo. Inclusive, é o colonialismo que vai garantir o monopólio comercial, que vai garantir, de certa forma, um lucro. Ainda, né, nesse período da expansão, a gente tem algumas questões aí que devem ser lembradas. Por exemplo, a gente tem o metalismo. O que era o metalismo? Era a crença, né, explicar mais claramente aqui, é a crença de que o acúmulo de metais preciosos em um determinado território garantiria a esse território a sua riqueza perante aos outros territórios, entende? Um reino era mais rico se ele tivesse mais metais preciosos, simples assim. Então, o que acontece? Inclusive, esse é um fator motivacional dessa expansão, porque os recursos naturais na Europa vão esgotando, inclusive os minerais, né? Então, o ouro e a prata, principalmente. E aí, uma das ideias é tentar buscar na colônia ouro e prata e levar para a Europa. Então, o que acontece aqui? Tinha uma crença de que esse acúmulo ele tornava um país forte, rico. E essa crença é o chamado metalismo. Mas por que existe esse metalismo? Porque o ouro e a prata nesse período são usados para cunhar moedas. Né? Era usado como dinheiro, como
o intercâmbio, né, o dinheiro mesmo, na prática comercial, na prática de venda e compra de qualquer produto. Então a Europa ela vai ter essa crença que esses objetos, né, vai dar a origem à ideia de dinheiro, que isso aqui, que esses objetos vão garantir a riqueza do seu país, porque é o acúmulo de capital. Inclusive, quando eles chegam na colônia, é válido sempre ressaltar aqui que tem um equívoco quando alguém afirma assim, que os povos da América eram às vezes meio bobos por trocar determinados objetos, né? Ouro, no caso do Brasil aqui, a madeira, né? O pau-brasil, muita gente vai afirmar aí que, não, essa prática aí é porque os índios eram meio bobos. Não, é porque ele não conhecia o valor comercial das coisas, né? Então, o indígena, se falar do nativo americano de forma geral, ele não tem a ideia ainda do mercantilismo, do capitalismo, ou que algo vale mais do que o outro. Ele vai pensar simplesmente no uso prático daquilo. Então, para ele, o ouro e a prata, ele tinha um valor ornamental. Assim como que para o índio brasileiro, o pau-brasil ali, ele não é uma coisa, né, uma coisa valiosa, não. Ele é simplesmente uma madeira que está ali, uma árvore plantada. O índio olhava ali, uma árvore qualquer. Mas o português quer, mas o que ele vai me dar em troca? Um espelho. Eu tô me vendo, um espelho, né? O espelho, gente, pro índio era uma inovação tecnológica, pensa aí. Primeira vez que você viu sei lá, um iPhone 8, né? Todo mundo, pois é, pro índio, a faca, o canivete, o espelho, era isso, tá? Era a tecnologia que ele não conhecia, que para ele era fantástico. O fato dele ter um objeto que refletia a imagem dele, o fato que ele nunca tinha visto, talvez, um objeto que cortasse algo com facilidade ali que ele precisava descascar uma determinada fruta, abrir o animal para tirar a víscera ali que ele caçava, e ele vai entender que a faca, que é coisa simples para o europeu, para ele tem muita utilidade e muito valor, tá? Então, quando a gente tem essa visão equívoca, a gente tem que procurar se colocar lá, né? Não pensar como os dias atuais, né? Um grande erro quando se estuda história é você analisar uma coisa lá do passado, numa época em que bem diferente da sua, que a realidade era outra, e dizer, né, do ponto de vista de hoje, do ponto de vista do que você conhece. Eu vejo muita pessoa, assim, mulher, principalmente quando você vai falar de árabe, né, que é a questão das mulheres, todas cobertas, aí as meninas, mas eu... Não, mas você o quê? Você é dessa cultura, desse país, minha filha. Se tivesse nascido lá, você ia ter outra cabeça. Então, tem toda essa questão que deve ser analisada aí. Pessoal, eu espero ter esclarecido aí para minha turma, principalmente, que vai entrar aí no canal. Vai deixar um joinha para mim, vai se inscrever aí embaixo, clicar naquele botãozinho vermelho lá embaixo, né? A galerinha aí que vai apoiar o professor aqui. Espero que outras pessoas assistam, se estiver precisando saber alguma coisa, alguma dúvida desse conteúdo. E se tiver mais qualquer dúvida, deixa nos comentários aí embaixo. Não esquece de deixar o like, não esquece mesmo, o canal está começando agora. Esse é o terceiro ou quarto vídeo. Então não esquece de deixar o joinha e para apoiar aí o canal, a continuação dele. E deixa nos comentários qualquer dúvida. Valeu! E vamos valorizar sempre o professor.